Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Olha, depois de muito tempo sem a gente estar se vendo, né? Sem eu postar vídeos, eu estou retornando, né, para essa linda plataforma, para a gente estar colocando material. Na verdade, eu vou estar colocando material para vocês. Muitos alunos me pedindo: professor, volta a colocar vídeo lá, não sei o que. Eu sei que já existe muito material top, né? Existem alguns professores aí no YouTube renomados. Eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de algum deles, né? Todos muito bons, mas não custa nada, né? Colocar aí um material, né, complementar para a galerinha, tá bom? Tenente, a gente vai fazer o que hoje? Hoje, guerreiros, hoje eu vou começar aqui a resolver a prova da EAR. Ai, Tenente, o que é EAR? Você tá de brincadeira? Você tá estudando para concurso militar? Porque se tu tá estudando para concurso militar e não sabe sobre a prova da EAR, tem algo de errado, hein? Cola com o Tenente. Tenente, mas eu vou fazer vestibular. Aí tá tranquilo, você está perdoado. Você quer se tornar, né? Você já é civil e quer se manter na área aí, né? Sendo civil. Agora, o cara que quer ser militar, ele deve conhecer lá o concurso da ESA, o concurso da EAR, o concurso da EFON, o concurso da AFA, Escola Naval, IME, ITA e alguns outros, né? Como EAN, né? Colégio Naval, EPICAR. Caramba, Tenente, o senhor falou tanto nome. Hoje a gente vai estar falando e resolvendo algumas questões, na verdade uma questão da EAR, Escola de Especialistas da Aeronáutica. Tenente, o que acontece quando eu me formo na EAR? Você se forma terceiro sargento, né? Você é um terceiro sargento, né? E aí existem algumas especialidades. Tá, sem falar demais, porque eu gosto de falar, guerreiro. Se eu der mole aqui, eu vou ficar até amanhã conversando com você. Então, a gente vai estar resolvendo a questão de número 73, tá? Do concurso, da segunda prova que teve esse ano, né? A EAR, normalmente a gente tem 2 concursos por ano, né? Um ali antes de acabar o primeiro semestre e o outro que ocorre normalmente em novembro, assim, outubro, novembro. Então a questão de número 73 é uma questão de diagrama de fases, né? O aluno precisava, para resolver essa questão lá no dia do concurso, lembrar desse gráfico aqui, ó, tudo bem? Eu tô aqui, ó, galerinha, com uma mesa digitalizadora, né? Eu comprei uma mesa digitalizadora há pouco tempo e a gente vai estar utilizando, né? Eu vou estar fazendo vídeos nesse formato, tá bom? Deixa eu até ver aqui se eu consigo pegar um lápis. Peguei o lápis. Tá. Tenente, então, esse gráfico aqui é um gráfico importante? Esse gráfico é um gráfico importante, sim. Você, aluno querido, ó, você, aluno querido, com certeza, né, se está estudando física, já viu lá na parte de calorimetria, né, na parte de mudanças de fase, variação de temperatura, calor sensível, calor latente, esse gráfico, né? Nesse gráfico a gente normalmente tem as variações de temperatura, né, de uma fase da substância e depois a mudança de fase. Então vamos ler o texto e resolver essa questão aqui sem perder muito tempo, tá bom? Olha o que diz o texto. Questão número 73. O gráfico a seguir representa... Vem com o tenente. O gráfico a seguir representa a temperatura T de uma amostra de água pura. Opa, água pura. Ai, tenente, eu adoro beber água pura. Que bom, né? Água de coco também é legal. Mas, ó, não bota álcool nessa água pura não, hein, guerreiro? Por favor, você vai fazer um mal danado pro seu fígado. Ai, tenente, eu gosto de beber. Olha, cuidado. Vamos lá. Temos água pura, tá? Ele diz que o gráfico dessa água pura está em graus Celsius em função do calor. Em função do calor, em joules. Dando segmento aqui. Tem um cachorro latindo. Minha esposa entrou aqui, também fez um barulho aqui. Ai, meu Deus do céu. Tenente, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Olha só, até fiquei parado aqui. Eu falei, gente, e agora? Esse barulho todo. Mas vamos lá. O gráfico a seguir representa a temperatura T de uma amostra de água pura em graus Celsius, em função do calor. Então a gente tem aqui, ó, olha o gráfico, galerinha. O gráfico está aqui, ó. Opa. Temperatura em função da quantidade de calor.
Normalmente a quantidade de calor nesse tipo de gráfico, tá? Ela é colocada em calorias, que é uma unidade usual, mas nós sabemos que calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Logo, de fato, ela deve ter no sistema internacional a unidade de medida, o famoso joule, né? Tudo bem? Galerinha, me perdoa, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu estou usando essa mesa digitalizadora. E às vezes eu sou um pouco lento, ainda estou um pouco lento, me acostumando com a caneta aqui e tudo mais. Beleza? Então, olha, esse é o gráfico da temperatura da água pura em função do calor em joules. Aí ele diz o seguinte, ó, no gráfico podemos observar 5 regiões, A, B, C, D, E. E ele diz que onde B e D representam 2 patamares. Então B, tá vendo aqui, galerinha, ó, B e D estão representando 2 patamares. O que ele fala mais? Ó, nas alternativas a seguir, vamos só baixar um pouquinho aqui. Ó. Nas alternativas a seguir, as regiões A, B, C, D e E são representadas por pontos ou por frações de uma reta paralela ao eixo horizontal. Assinale a alternativa que representa corretamente essas 5 regiões no respectivo diagrama de fase da amostra de água pura anteriormente citada. Note que ele vai nos mostrar aqui, ó, o diagrama de fase da amostra, que é quem, tenente? É a água pura. Então ele vai mostrar esse diagrama pra gente. Vamos só dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. Vem com o tenente, ó. Vamos olhar aqui o primeiro gráfico, A. Tá vendo aqui? A gente tem um diagrama de fase da água. Gente, como é que eu sei que esse é o diagrama de fase da água? Ah, a princípio ele já falou que a gente vai trabalhar com água pura, não é isso? Entretanto, né, quando você estudou diagrama de fase, não sei se você recorda, mas o teu professor lá, ele provavelmente, ele te explicou que num diagrama de fases, ó, num diagrama de fases, né, pressão aqui, gráfico PT, né, o famoso gráfico PT, pressão versus temperatura. Deixa eu só dar uma mexida aqui que o celular fez um barulho doido. Vamos lá, tô voltando a gravar vídeo, né, eu tenho que me acostumar novamente a zerar esses sons. Vamos lá, num gráfico PT, né, de uma substância comum, né, que não é água, uma substância comum e no geral, né, as substâncias têm um gráfico assim, ó. O gráfico tem essa cara, vou botar de azul. Aqui, ó. Vem com o tenente. É essa figura que a gente vê. Opa. Opa. E aqui. Opa. Esse é o gráfico comum. É um gráfico comum que a gente vai observar para a maioria das substâncias. A gente costuma dizer que esse gráfico é para as substâncias que se dilatam na fusão. Substâncias que se dilatam, ó, se dilatam na fusão, esse é o nosso gráfico. Tenente, mas tira uma dúvida, se a substância não se dilatar na fusão, se ela se contrair, opa, que é o caso da água, né, guerreiro? Você já deve ter escutado que a água tem um comportamento diferente da maioria das substâncias. Tenente, eu aprendi que tudo que esquenta aumenta. Cuidado. Mas a água, bismuto e algumas outras substâncias, pouquíssimas, tá? Raras, são as substâncias que ao invés de aumentar de volume, diminui seu volume durante a fusão. Então, o gráfico, por exemplo, o gráfico para a água, tá, galerinha? Seria mais ou menos esse aqui, ó. O gráfico da água já está desenhado aí nas opções, mas eu vou desenhar aqui, ó. Porque é bom você sempre chegar na prova sabendo que o gráfico da água, né, pensando no diagrama de fase, não é como a gente viu aqui, ó, das substâncias que se dilatam na fusão. O gráfico da água tem essa cara, ó, pá, pá, e normalmente vem assim, ó, pá. Perceba, né, que o meu desenho não é perfeito, mas está parecido com as opções. Sim. Por que está parecido com as opções, tenente? Porque se a gente for parar para analisar, tá? Nessas opções a gente está trabalhando com a água. E a água, ela se contrai, tá? Durante a fusão. A água se contrai durante a fusão. Tenente, tira uma dúvida. O que é importante eu saber nesses gráficos aqui, né? Nesses diagramas de fase das substâncias? Primeiro passo. Pensando em água, só vamos lembrar porque a água se contrai na fusão, né? Porque ela se contrai na fusão e ela se dilata
na solidificação. Será que isso é verdade? Pensa comigo. Se você pegar uma garrafinha e encher de água, essa que você bebe aí, tá? Se você pega uma garrafinha e enche de água, se você botar pela boca e fechar e botar no congelador, o que acontece? Você sabe? Essa garrafinha vai provavelmente estourar. Mas por que, tenente? Porque quando a água começa a baixar a temperatura, guerreiro, de 4 a 0 graus Celsius, ela vai aumentando o seu volume, ok? Ela aumenta o seu volume e tem o seu volume máximo quando começa a se transformar em gelo. Então, quando a água se transforma em gelo, há um aumento do volume. E aí, pensando no plástico, o plástico já acontece o contrário. O que, tenente? O plástico ali está baixando a temperatura do plástico, do material, ele está se contraindo e a água está se dilatando. E aí o que acontece? Há um aumento do volume da água considerável, o que faz estourar a garrafinha. Isso é importante você ter em mente, tá bom? Agora, olhando para o diagrama de fases, é importante também você observar o seguinte, que essas curvas aqui representam coisas pra gente, né? Coisas importantes. Por exemplo, a gente vai chamar sempre essa curvinha aqui, ó, essa curvinha que separa o estado sólido, ó, separa o estado sólido do estado líquido, todo mundo sabe que essa curvinha é chamada de curva de fusão. Essa curvinha aqui, guerreiros, ó, essa aqui é chamada, ó, separa sólido de vapor. Então a gente pode chamar ela de, por exemplo, de curva de sublimação. E essa curva que separa líquido do vapor é a curva de ebulição ou de vaporização. Tá bom? Tenente, então é importante que eu saiba isso? Exatamente. E aí, tenente, nesse gráfico aqui da água, porque o da água é com essa curva aqui, né? Isso, exatamente. Água ou as substâncias que se contraem na fusão? Eu posso partir do princípio que essa curva aqui é a curva da fusão? Exatamente. Fusão. Essa aqui é a curva da ebulição ou vaporização, e essa curva é a curva da sublimação. Tá ok, guerreiros? Deixa eu dar um bizuzinho para vocês. Quando eu pego um ponto aqui, esse ponto está no estado, está na posição do sólido. Se eu pegar um ponto aqui, é um ponto na curva de fusão, onde a gente diz que coexistem tanto sólido quanto líquido. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, tá vendo? Eu estou andando com os pontos. Um ponto C, a gente está aqui, ó, no líquido. Se eu pegar um ponto D, a gente está aqui, ó, na curva de ebulição. Se é na curva de ebulição, eu tenho líquido e vapor. Se eu pego aqui um ponto E, a gente já está na parte do vapor. Vocês estão entendendo, né? A brincadeira? Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Deixa eu dar uma apagada para ficar mais limpo. Uma coisa bem importante também é você saber que aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de PT, é um famoso ponto triplo da água, pensando na água. O que é o ponto triplo da água, tenente? É quando coexistem a substância no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Galerinha, eu vou dar uma paradinha que tá passando um cara gritando aqui, camarão, camarão. Daqui a pouco eu volto, tá? Eu vou dar um corte no vídeo. Vamos lá, galerinha, voltando. O cara acho que já foi embora. Temos aqui então, ó, o ponto triplo da água. Como eu disse, é quando a gente sabe, né, que nesse ponto aqui, para uma determinada pressão aqui e uma determinada temperatura, eu não lembro exatamente, você não precisa gravar isso, mas coexistem água, né, no estado líquido, sólido e gasoso, que é o vapor da água. Tenente, o que a gente vai fazer agora? Agora vamos fazer o seguinte, vamos resolver o nosso problema? Vamos lá? Estou apagando aqui para a gente resolver a nossa questão. Qual é o lance, tenente? Quando eu olho então para essa figura aqui, tá? Eu já gosto, né? Por exemplo, em sala de aula, de falar para os meus alunos, ó, tá vendo? A gente tem água aqui a menos 20, água a menos 20 é gelo. Tenente, então aqui, ó, de menos 20 a 0, eu só tenho isso, você só tem gelo. Deixa eu te falar, quando o gelo chega a 0 graus Celsius, todo mundo sabe que o gelo começa o que, guerreiro? A derreter, não é isso? Então, se eu continuar dando calor para o gelo, ele vira água, não é isso? Então, ó, B, a gente diz que é uma curva. B é a curva de fusão. Isso é importante, tenente? É importante a gente saber. O B já é a curva de fusão. Deixa eu te falar. Chegando aqui, ó, no finalzinho de B,
no finalzinho de B, o que a gente tem, tenente? No finalzinho de B, a gente já tem todo o gelo derretido. Então, note que aqui a gente tem o gelo nesse ponto, e no final aqui eu vou ter água. E aí a água, né, que foi o gelo totalmente derretido através da fusão, essa água está a zero, ela vai ganhar calor, vai receber calor e vai atingir 100 graus Celsius. Todo mundo sabe que, sob condições normais de temperatura, condições normais de pressão, né, a nível do mar, a água começa a evaporar, a virar vapor, né, se transformar em vapor a partir de 100 graus. Então aqui, ó, eu tenho água, e essa água vai começar a se transformar em quê, tenente? Em vapor. Então, guerreiros, em D, a gente tem a famosa curva de ebulição, ou de vaporização, tá bom? Eu vou chamar aqui, ó, de vaporização. Tenente, quando a gente chega nesse outro pontinho, finalizando o D, o que a gente tem? Aí, guerreiro, a partir daqui eu só tenho vapor. Vapor de água. Vapor. Deixa eu apagar que ficou feio pra caraca. Então, deixa eu melhorar aqui, ó. Eu só tenho vapor. E esse vapor, ele recebe calor, né? E ele vai sendo aquecido. Vale lembrar, então, que de menos 20 a 0, o gelo está recebendo uma quantidade de calor chamado de calor sensível, né? É aquele calor que produz variação de temperatura. Aqui, em B, o calor é o calor latente. Não é isso, guerreiro? Quando a substância começa a mudar de fase. Em C, calor sensível, porque tem variação de temperatura. Em D, de novo, calor latente, de vaporização, porque a água está mudando de fase, né? E depois a gente tem aqui o vapor. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar lendo a questão para a gente matar essa questão aqui. O que ele fala para a gente? Ó, das alternativas a seguir, nas alternativas, as regiões A, B, C, D e E são representadas por pontos ou frações de uma reta paralela ao eixo horizontal. Assinale a alternativa que representa corretamente essas 5 regiões no respectivo diagrama de fase da amostra de água pura anteriormente citada. Então ele quer que você indique, né, os pontos A, B, C, D, E, né, que correspondem exatamente com o gráfico aqui. Qual gráfico está representando corretamente esses pontos? Vamos de cara aqui olhar. Ó, opção A. O que a gente tem aqui na questão A? Ele diz que o A, né, desse diagrama aqui, do gráfico, o A, quem é A? A gente sabe que é quando está havendo variação de temperatura, quando eu tenho gelo no estado sólido, não é isso? Então, vem cá, o A é essa extensão toda aqui? Será que o A é essa extensão toda? Na verdade, se tu parar para pensar com o tenente, A deveria ir, ó, a parte A, que é o gelo sólido, e desse ponto até encostar na curva de fusão. Deixa eu fazer uma pergunta. O ponto B está aqui na curva de fusão? Não está. Então, note o seguinte, curva de fusão, lembra? De vaporização, e essa curva aqui, ó, guerreiros, é a curva de sublimação. Então, de cara, para ser mais rápido, o ponto B tem que estar em cima da fusão, da curva de fusão. O ponto D da de vaporização. Note que B não está em cima da fusão e D não está em cima da vaporização. O B deveria estar aqui em cima e aqui o D exatamente em cima da curva de vaporização. Então note que letra A não pode ser a opção correta. Tenente, vamos para a letra B? Na letra B, guerreiro, ó, vamos lá? O que a gente tem na letra B? O ponto B também, novamente, não está exatamente na curva de fusão. Então, ó, incorreta. D também não está aqui em cima, o ponto D, e nem o B. Logo, inválida também essa opção, tá bom? Errada. Tenente, na letra C, opa, vamos ligar o alerta. O ponto B, que representa a curva de fusão, né, aqui, ó, quando a gente está sobre a curva de fusão, está exatamente aqui. Opa, isso aqui está correto. Tenente, o ponto D, como o senhor disse, está exatamente na curva de vaporização. O ponto está correto. Tenente, a parte A, que ele chama aqui de A, se a gente for analisar, o A é quando o camarada vai variando a temperatura, né, aumentando a temperatura durante todo o momento aqui onde ele se encontra ainda no estado de gelo, né, no estado sólido. Né? Olha aqui, ó, aumentando a temperatura, mas ainda no estado sólido.
Então A está correto. Vamos pensar em C. C, ele mostra pra gente que é de B a D. Olha C, de B a D, no estado líquido, só aumentando a temperatura. No estado aqui líquido, só aumentando a temperatura. Coisa linda, hein? Tá correto, até aqui tá correto. Vamos pensar agora. E a parte E? A parte E é quando toda a água já tinha se transformado em vapor, né? Passando aqui pela vaporização e só aumento da temperatura desse vapor. Guerreirão, aqui o que a gente tem é o vapor da água. Então note que o E é a gente aumentando a temperatura no estado gasoso. Opção correta. C de Cristo. Cristo. Ai, tenente, tira uma dúvida. Eu vou olhar a letra D? Pode ler a letra D, né? Você pode ler a letra D. Tenente, se esse D aqui tiver certo, seria um D de Deus. Mas se estiver errado, D de diabo. Então foge desse cara. Vamos lá? Então já sabemos que a questão de letra C é a correta. Mas vamos analisar a letra D aqui, ó. Na letra D, ele já inverteu as coisas. Ele disse que o ponto D está sobre a curva aqui, ó, curva de fusão. Pô, mas D a gente já viu que é vaporização. Olha, guerreiros, o D é vaporização. Então, pô, tá errada. Perdoa aí, ó, tá vendo, tenente? Já bagunçou aqui, ó. Cadê a opção? Então, ó, tá incorreto isso aqui, tá incorreto isso aqui, tá incorreto. Tenente, tá incorreto. Só o C que estaria um pouco certinho, né? Estaria de acordo aí com o problema, né? Tenente, e agora? Guerreiros, eu, Tenente Peçanha, estou indo embora. Desenhei até um coraçãozinho aqui, tá? Porque eu tô querendo mandar um beijinho pro seu coração. Estamos voltando a gravar vídeos, estou voltando a gravar vídeos e a gente vai se encontrar muitas vezes aqui. Valeu, guerreiro? Forte abraço. Provavelmente 3 vídeos ou 2 vídeos por semana e a gente vai se falando, tá bom? Comenta aí, curta, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Para que eu possa estar cada vez mais motivado a estar postando vídeos para você. Valeu? Guerreiros, fui!